E aí galera, tudo bem? Começando mais uma aula aqui de ginástica laboral, o professor Andrei vai estar demonstrando os exercícios hoje. E hoje a gente vai ter uma aula de mobilidade de membros superiores, ok? Então a gente vai fazer uma aula para movimentar um pouquinho lá nossos cotovelos, ombros, nossa coluna. E na parte principal, a gente vai utilizar hoje um material. Então a gente vai utilizar uma corda, uma camiseta, algum pano, algum material do tipo que a gente consiga realizar os exercícios, ok? Então, para a gente começar a nossa aula, nossa parte do aquecimento, a gente vai fazer um movimento lá um pouquinho com o nosso cotovelo. Então, a gente vai realizar um movimento lá de flexão do cotovelo e de extensão, alternando lá a nossa mão, alternando a pegada da nossa mão. Então, a gente vai fazer o exercício alternando a nossa pegada entre supinação e pronação. Ok? Então, uma hora a gente vai estar com a nossa palma da mão apontando lá pra gente, outra hora a gente vai estar com a nossa palma da mão apontando lá pra fora daí, beleza? Então, a gente flexiona a palma da mão apontando para nós e estende a palma da mão apontando lá pro chão, beleza? E vamos manter lá, fazendo mais alguns segundinhos, podem continuar lá. Aquecer um pouquinho mais lá a região do nosso cotovelo, ok? Aí, prontinho, gente. Então agora o próximo exercício que a gente vai fazer vai ser um exercício lá pro nosso ombro. E a gente vai fazer um movimento de elevação lateral, só que a gente vai fazer alternado. Então a gente vai movimentar uma vez um braço, aí depois o outro braço, ok? Podem fazer um movimento até ali a altura do ombro, mais ou menos, não precisa levar até acima da cabeça, até a altura do ombro já é o suficiente para a gente aquecer um pouquinho ali a nossa articulação do ombro, movimentar um pouquinho essa região daí. Podem continuar fazendo lá. Só mais 5 segundinhos. É isso aí, gente. E o nosso último aquecimento que a gente vai fazer agora, a gente vai manter os nossos braços lá flexionados ao lado do corpo, cotovelo em 90 graus, e a gente vai fazer um movimento de circundução do nosso ombro agora. Então vocês podem começar fazendo lá no sentido, pode fazer um movimento lá para frente ou para trás, aí de alguns segundos a gente alterna, vai fazer um movimento de circundução para o lado contrário, aqui no sentido contrário daí. Podem trocar o sentido lá agora, então quem estava fazendo o movimento de circundução para frente vai alternar, vai fazer um movimento de circundução lá para trás agora, ok? E já nosso último exercício do aquecimento, depois a gente já vai partir ali para a parte principal e fazer os exercícios de mobilidade. Aí, prontinho, galera, podem ir parando. Então, agora vocês podem pegar aí a corda ou o pano, a camiseta que vocês vão utilizar ela como material. A gente vai começar a parte principal, fazer os exercícios de mobilidade, ok? O nosso primeiro exercício que a gente vai fazer, a gente vai estender os braços lá na frente do corpo, segurando a corda sempre em tensão. E a gente vai realizar um movimento de rotação de tronco. Então a gente vai movimentar o corpo lá para um lado, manter e movimentar depois lá para o lado contrário, ok? Vamos fazer aquela rotação de tronco, mantendo os braços ali sempre estendidos na frente do corpo, tá? Mantenha ali o braço bem estendido, segurando ali a corda ou o material que vocês estão fazendo e tenta deixar sempre esse material, esse objeto em tensão, né? Então sempre deixar bem estendido ali o objeto que vocês estiverem utilizando, ok? Bora lá, depois a gente vai ter mais um exercíciozinho para nossa coluna também. Aí, prontinho, gente. Então agora o próximo exercício vai ser um pouquinho parecido, só que agora em vez de a gente estar com os braços estendidos lá na frente do corpo, a gente vai fazer com os braços estendidos lá acima da cabeça. E a gente vai continuar realizando ali o movimento de rotação do nosso tronco, ok? Então vai manter os braços estendidos lá acima da cabeça e continua realizando ali o movimento de rotação de tronco para continuar trabalhando um pouquinho da mobilidade lá da nossa coluna, tá? Movimentar ali um pouquinho também da região dos nossos ombros, fazendo um exercício, ok? Bora lá, só mais um pouquinho lá. Aí, prontinho, gente. Agora a gente vai fazer um exercício lá para os nossos punhos, movimentar um pouquinho dos cotovelos também. Então a gente vai manter os braços estendidos lá na frente do corpo, segurando lá, um pouquinho mais na extremidade da corda. E aí a gente vai rotacionando o nosso punho internamente para ir enrolando a corda na nossa mão.
Então a gente vai enrolando a corda nos nossos punhos até chegar lá no limite, e quando chegar no limite, vai fazendo um caminho contrário, vai estendendo a corda e realizando ali a rotação externa dos nossos punhos, ok? Então a gente vai fazer um exercício para trabalhar ali a mobilidade, principalmente dos punhos agora, beleza? Então vai enrolando ali a corda na nossa mão, vai fazer um movimento de rotação interna, depois um movimento de rotação externa. E vamos trabalhando lá um pouquinho na nossa mobilidade de punhos agora, ok? Bora lá, a gente vai fazer só mais alguns segundos de exercício. Aí, prontinho, gente. O nosso penúltimo exercício que a gente vai fazer agora, a gente vai manter os braços flexionados e a corda lá atrás da nossa cabeça. E a gente vai fazer um movimento lá novamente de flexão e de extensão do nosso ombro alternadamente. Então uma hora a gente vai flexionar o ombro, outra hora a gente vai estender. E a gente vai fazendo um movimento alternando entre um e outro, ok? Agora trabalhar um pouquinho da nossa mobilidade de cotovelo novamente, um pouquinho ali nossa mobilidade de ombro também, tá? Fazendo ali um movimento de abdução lá. Vai tentando aumentar a amplitude do movimento quando for fazer, ok? Já nosso penúltimo exercício, depois a gente vai ter só mais um exercício lá de mobilidade pro ombro e depois vamos para a parte final. Aí, prontinho, galera, e o nosso último exercício que a gente vai fazer agora, a gente vai segurar a corda lá nas costas com o nosso ombro estendido lá para trás e a gente vai realizar um movimento de hiperextensão. Então a gente vai tentar afastar a nossa mão e a corda lá o máximo que a gente conseguir no nosso tronco e a gente vai aproximar novamente. Então vai ficar realizando um movimento dinâmico, tá? Que é uma aula de mobilidade, né? Então trabalhar sempre com os exercícios de maneira dinâmica, vai ficar afastando lá o máximo que conseguir a nossa corda lá do nosso corpo, realizando ali um movimento de hiperextensão do ombro e depois a gente vai aproximar o nosso corpo novamente, ok? Um exercício que pode ser um pouquinho mais incômodo, né? Tem gente que tem um pouquinho mais de dificuldade de fazer, mas o importante é sempre ir tentando aumentar e tentando trabalhar bem a amplitude do movimento, aumentar a cada realização do exercício daí. Aí, prontinho, galera. Agora vocês podem deixar o material que vocês estavam utilizando aí de canto, deixar aí em cima da mesa. Na nossa parte final de hoje, a gente vai só realizar um alongamento, então, tá? Então, nosso primeiro alongamento que a gente vai fazer, a gente vai entrelaçar as duas mãos, vamos estender os braços lá acima da cabeça e a gente vai realizar uma hiperextensão da coluna. Então, a gente vai jogar o braço lá para trás, um pouquinho da cabeça também, para realizar um pouquinho de alongamento para nossa região da coluna, uma região que a gente trabalhou bastante ali nos exercícios de hoje, tá? Então podem segurar só mais 10 segundinhos. Sei que essa posição é um pouquinho mais incômoda de estar fazendo, então vou fazer um tempinho um pouquinho menor. Aí, prontinho. E o último exercício de alongamento que a gente vai fazer, a gente vai continuar com os braços estendidos, só que agora a gente vai fazer um movimento de flexão lateral. Então a gente vai fazer um movimento ali com o nosso corpo, com o nosso tronco pro lado agora, para continuar alongando um pouquinho da nossa coluna, alongar um pouquinho ali dos nossos ombros também. E vamos já quase finalizando ali a aula, tá? Podem trocar, fazer pro outro lado agora. Bora lá, últimos segundinhos da nossa aula de hoje. Alonga bem ali a região da nossa coluna. E é isso aí, a gente pode centralizar o corpo, soltar os braços. Esse já era nosso último exercício da aula de hoje, então obrigado pela participação de vocês. Para quem gostou, não se esquece de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal. Para quem é colaborador do TJ, tem 2 links na descrição. Um para marcar presença aqui na nossa aula do YouTube e outro para entrar na equipe do Team e estar ao vivo com a gente todos os dias. É isso então, gente, até mais. Tchau, tchau.